melhor atendimento e qualidade, oferecendo a você a palavra de poder e liberdade, de alegria e muita paz, com preços especiais. O Shopping da Bíblia e você, opções na escolha. O Shopping da Bíblia, caminhando pro futuro com você. O Shopping da Bíblia, a caminho do futuro com você. Você encontra Shopping da Bíblia em 2 endereços. Na Avenida Washington Soares, números 3.823, na Água Fria. Conheça também o novo Shopping da Bíblia em Messejana, na Avenida Mendes Sá, 617. Ligue 3278-7138 ou acesse shoppingdabiblia.com.br. Shopping da Bíblia, uma loja missionária. O Shopping da Bíblia, a caminho do futuro com você. Agnus, vestindo com elegância, ternos com corte italiano e tecidos importados especiais, blazer, calças, camisas sociais em todos os tamanhos. Agnus, a roupa do crente elegante. Aceitamos todos os cartões de crédito. Desconto especial para pastores. Agnus, Avenida Washington Soares, 3823, 6 Bocas. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. E você é o nosso convidado especial a participar do nosso culto de adoração a Deus na Igreja Assembleia de Deus Cristo Salva. Confira nossos endereços e vem junto com a gente. Avenida Mendes Sá, 617, Messejana. Rua Beatriz Gurgel, número 1018, Palpina. Avenida Washington Soares, 3823, Água Fria. Rua Desembargador Juca Filho, 109, Jardim das Oliveiras. Rua Pedestre J57, Curió. Rua 87, número 195, na segunda etapa, José Walter. Rua 5, 950, Janguru Sul. Rua 87, 145, Cidade Jardim 2. Rua do Cruzeiro, 711, Coaçu, Eusébio. A Assembleia de Deus Cristo Salva desenvolve um trabalho evangelístico e social denominado Ungidos da Madrugada. Colabore para que esta programação não saia do ar. Se você quer apoiar esse projeto, contribua através do nosso Pix, projetocristosalva@gmail.com. Bom dia, a paz do Senhor, aqui é o Bispo Márcio Monteiro. Você vai agora ouvir uma mensagem gloriosa da Palavra de Deus. De segunda a sexta-feira, de 7 às 8 da manhã, estamos aqui com estas mensagens que você todos os dias pode aprender mais e mais da Palavra do Senhor. E aos sábados, de 10 a meio-dia. Esteja conosco aqui na Rádio 101.3, diariamente, nesta programação da Assembleia de Deus Cristo Salva. Deus abençoe. Fique agora com essa mensagem. Uma moça estava, preste atenção, uma moça estava preocupada com os seus problemas e ela chegou para o pai dela, disse: pai, o que eu faço? Todo dia eu resolvo um problema, no outro dia tem outro. E não acaba de tanto problema. Então o pai dela pegou 3 panelas, acendeu o fogo, em uma colocou algumas cenouras que estavam bem durinhas, recém-tiradas da terra. Em outra ele colocou ovos que ele tinha acabado de tirar da caixa de ovos. E em outra ele colocou pó de café, o grão do café. E ele colocou dentro da outra panela.
Enquanto eles conversavam sobre os problemas dela, o fogo aqueceu a cenoura, aqueceu os ovos e aqueceu também o café, o pó, os grãos. Passado algum tempo, o pai olhou para a filha e disse: filha, olha para as 3 panelas. E ela olhou e ele deu um garfo para ela e disse: agora pega o que está dentro. A cenoura, que era bem dura, ficou bem molinha. E ela colocou a cenoura num prato bem molinha, pronta para comer. O ovo, que era mole, ficou duro. E ela colocou no prato o ovo bem duro. E na terceira panela, que havia sido colocado os grãos de café, ela conseguiu extrair uma deliciosa xícara de café e colocou ao lado do prato e bebeu aquele café. Então o pai perguntou: o que você percebeu nisso aí? Ela disse: eu não entendi. E ele disse: olha, tanto a cenoura como o ovo, como o café, o pó, sofreram a mesma coisa. A cenoura era dura e ficou mole. O ovo era mole e ficou duro. Mas o café fez algo diferente. Quando você colocou o pó, ele transformou a água. Qual dos 3 você quer ser diante das mesmas dificuldades? Diante das dificuldades, diante da palavra que você está ouvindo agora, você pode enrijecer ou amolecer. Mas o melhor é que você seja transformado. Então, todas as vezes que você vem à igreja, você pode ser como aquela cenoura, que fica molinho, molinho. Ou como aquele ovo que fica bem durinho. Sai duro de coração. Mas bom seria, e é isso que Deus quer, que você seja como o pó do café que transforma a água. Amém? Então que hoje essa palavra possa transformar você. Em vez de só enrijecer ou amolecer, que ela transforme. E você possa sair daqui diferente. Mas para isso você vai ter que acessar uma força que você acha que não tem. E antes que eu comece a falar, tem uma segunda história que você devia aprender. Raptaram uma criança, um bebê, de uma comunidade que trabalhava num baixio, assim, uma terra, sabe, plana. E eles trabalhavam tanto, e eles colhiam frutos na terra que trabalhavam. Havia uma comunidade que morava num monte bem alto, e eles não plantavam, e só eram habituados a colher e não plantar. Eram preguiçosos, desatentos. E quando eles desceram e viram a comunidade lá embaixo plantando e colhendo, eles disseram: vamos levar um fruto dessa terra, para que sirva de exemplo para nós. E levaram uma criança, um bebê. Quando a mãe descobriu que o seu bebê havia sido levado, ela gritou e chamou os homens daquela aldeia. E os homens da aldeia se reuniram, os mais fortes, os mais prendados, os mais capacitados, homens de guerra, homens que eram habituados a andarem nas matas. E eles saíram em busca daquele bebê que tinha sido levado por aquela outra aldeia lá do monte, lá de cima. Passaram um dia, 2, 3, 4, uma semana e voltaram e não conseguiram trazer a criança. Até porque não acharam a dita aldeia daquele povo que morava lá no monte. Eles não conseguiram ter acesso porque não sabiam como chegar lá. Enquanto eles estavam conversando uns com os outros e dizendo que haviam feito tudo que podiam, mas não tinham logrado êxito, a mãe daquele bebê aparece toda arranhada,
toda rasgada, toda suja e o cabelo todo desgrenhado. E ela estava com um pacote na mão, enrolado e muito bem guardado. Era o seu bebê. Ela havia conseguido trazer o seu bebê. Então aqueles homens olharam para ela e disseram: nós somos os homens mais preparados dessa aldeia e fizemos de tudo para chegar lá e alcançar o seu bebê e não conseguimos sequer achar aquela aldeia. Como que você conseguiu? E a resposta dela foi simples e direta: é porque esse bebê é o meu bebê. E coração de mãe não se engana. Então, irmãos, eu não sei se você veio com um coração bom para receber a palavra, mas o caminho de Deus, a verdade de Deus, a salvação de Deus, a libertação, a cura, não é todo mundo que consegue acessar. Tem muita gente que acha que está preparado pela religião, mas não vai chegar lá. Se você, porém, tiver um coração daquela mãe, você vai alcançar o Filho de Deus. Você vai chegar até Jesus. E você vai trazer Ele hoje na sua vida. Amém? Então, prepare-se para essa palavra assim. Não para ficar duro ou mole, mas para ser transformado. Não para voltar de mãos vazias, mas com um prêmio na mão. Amém? João 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. Diga, voltarei. Mais uma vez. E vos receberei para mim mesmo. Para que, onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me ver a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não credes que eu estou no Pai e que o Pai está onde? Em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim? Crede ao menos por causa das mesmas obras. Amém? Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, fala o meu coração e me ensina a tua palavra, em nome de Jesus. Diga amém. Pode sentar. Irmãos, ele fala sobre ele e o Pai. E ele fala: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. E eles dizem: mas nós não conhecemos o Pai. E ele diz: eu estive convosco esse tempo todo e vocês não me conhecem? Tudo que eu digo vem do Pai. Quem me conhece a mim, conhece o Pai que me enviou. Amém? E aí no final ele diz: olha, crede que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede, ao menos por causa das mesmas obras. Existem muitas obras que impedem que a gente conheça o Pai. Até porque nós não entendemos as obras de Deus na nossa vida. Nós não percebemos o mover de Deus na nossa vida.
Por isso que às vezes você entra na igreja duro, e o máximo que acontece com você depois dessa palavra é que você fica mole. E você vem na frente, você chora, mas quando você vai para casa, você continua ou volta a ser duro. Endurece novamente seu coração, sua cerviz. Talvez você venha bem molinho, mas com uma palavra de exortação, uma palavra forte, você acaba endurecendo seu coração. E Jesus teve essa experiência quando ele pregou a uma multidão e 5.000 pessoas voltaram e não quiseram mais andar com ele, ficaram duros de coração. O próprio Deus fala sobre a dureza do coração dos homens. Mas são poucos aqueles, irmãos, que ao virem a igreja e ao ouvirem a palavra, preste atenção, ao virem e ao ouvirem a palavra, eles são transformados pela palavra. E essa transformação pela palavra é que me faz mudar o aspecto da minha vida de uma forma total, geral e absoluta. Diga para o seu irmão assim: irmão, olha bem e presta bem atenção no que está sendo dito. Presta bem atenção. Existem obras que dificultam a nossa vida com Deus. Abre em Hebreus capítulo 6. São obras que são realizadas apenas por pessoas religiosas. As obras que são realizadas por pessoas religiosas são chamadas obras mortas. Deus não chamou você para ser religioso. Praticar obras da religião apenas. Isso aí, qualquer um faz. Olha o que ele diz. Hebreus 6, versículo 1. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras o quê? Mortas, religiosas e de fé em Deus. Então, a gente não pode lançar novamente para a nossa vida essas obras como que algo que vai nos justificar perante o Senhor. Abra em Colossenses 1. Existem obras religiosas e existem obras malignas. Tem gente, irmão, que pratica obras malignas. Embora a palavra venha e você sofra a mesma quintura, as 3 panelas estavam aquecidas com o mesmo fogo, mas o efeito é diferente. Veja pelo versículo 18 que diz: e ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão aonde? Nos céus. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento, estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras o quê? Mas agora contudo vos reconciliou. Agora contudo o quê? Vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar o que, pessoal? Santos e irrepreensíveis e o que mais? Inculpáveis. Se
na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé. Se não, não. Mas se você permanecer fundado na verdade e firme na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Ou seja, você não pode se mover nem para a direita nem para a esquerda dessa esperança, dessa fé pregada, chamada Evangelho. Amém? Então qual é o critério de Deus? Existem obras religiosas, existem obras más. Nós temos que ser salvos, irmão, dessas obras religiosas, dessas obras más. Porque tem gente que se habitua a cumprir um ritual religioso, mas não serve a Deus. Está, mas não está. Veio, mas não está aqui. Não se concentra na palavra, não recebe o espírito da palavra. Não vai haver mudança. Não vai haver transformação. O máximo que vai acontecer é você sair duro ou sair mole, mas nunca transformado. Quem está entendendo o que eu estou falando? E aqui ele está dizendo, existem obras religiosas. Existem obras que vocês praticaram que eram obras más. E Jesus veio para tirar você dessas obras más e fazer de você uma pessoa irrepreensível, inculpável, se você quiser realmente viver na verdade, permanecer fundamentado na fé e não se mover do Evangelho, e não sair de perto do Evangelho, e não sair de perto da transformação que só o Evangelho pode trazer para você. Versículo 1. Presta atenção nisso. Diga assim: obras das trevas devem ser repreendidas. Agora diga assim para o seu irmão: mas para que isso aconteça, você tem que estar debaixo da autoridade. Diga: o cajado da autoridade é necessário na vida do cristão. E o diabo não reconhece aquele que não está debaixo da autoridade. Por que você acha que um soldado, um policial, ele tem que andar fardado? Para que reconheçam ele, sim ou não? Por que você acha que uma autoridade do governo, do poder executivo, ou do poder legislativo, ou do poder judiciário, por que você acha que eles têm que ter uma normatização, uma nomenclatura, uma hierarquia? Porque toda autoridade é constituída por Deus e não há autoridade que não seja. Preste bem atenção nisso. Toda a alma, quem aqui é corpo, alma e espírito? Então a sua alma está inclusa. Seja você mole, seja você duro, a sua alma está inclusa aqui. Então ele quer transformar essa água num café gostoso. Toda alma esteja sujeita às autoridades. Autoridades o quê? Superiores. Porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por quem? Por Deus. Paulo está falando a quem? A igreja. Há uma igreja perseguida. Ele está constituindo valores dentro dessa igreja perseguida, para que essa igreja reconheça a sua autoridade apostólica, para que reconheça a autoridade de Cristo, mas também para que eles percebam lá em Roma que eles viviam debaixo das autoridades de Roma.
E eles não podiam simplesmente chegar e pagar o mal com o mal. E agredir uma autoridade, um soldado romano. Esse era o projeto de todo judeu. Matar os romanos, subverter os romanos, dominar os romanos. E uma vez Jesus foi questionado sobre isso, Jesus disse: o meu reino não é desse mundo. Barrabás, Judas Iscariotes, eles tinham certeza que se Jesus quisesse, ele poderia se tornar um grande líder no meio de Israel, no meio dos judeus, para levantar aquele povo contra Roma e vencer Roma. Mas Jesus não fez isso. E ele diz assim: por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos o quê? Condenação. Grife isso. Grife isso. Quem resiste à autoridade do pai e da mãe traz sobre si o quê? Condenação, porque o pai e mãe é autoridade. Pastor é autoridade. Você não pode simplesmente achar que você pode passar por cima da autoridade. Ah, eu não gosto dessa conversa não, porque eu nasci no século 21. Mas a Bíblia é um livro atual. E ela está falando com você que não gosta de ouvir ordem. Você que não sabe viver com decência. Você que não entende que tem que ter limite. Se Deus pôs limite na água do mar, na água do rio, Ele vai colocar em você, senão você vai viver debaixo de condenação. Se o mar não vai para onde ele quer, nem o rio também, você também não vai. Quem entendeu isso? O mar vai para onde Deus quer, o rio vai para onde Deus quer e você só vai para onde Deus quer. Se você quiser ser de Deus, você vai ter que estar debaixo da autoridade de Deus. Quem entendeu até aí? Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer as autoridades, faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o quê? O mal. Ah, quem você pensa que você é? Autoridade. A autoridade de Deus nos deu a espada do Espírito, que é a palavra. Quem crê diz amém. A autoridade, irmão, que carrega a espada. E essa espada aqui, ela serve para repreender aqueles que estão em desacordo. E serve para também proteger aqueles que estão seguindo a autoridade. Amém? Aí diz: portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo. Está vendo como existe castigo? Mas também pela consciência. Por esta razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Ele está falando de tributos. Tributai ao Senhor. Tributai a Deus. Tributai a Deus. O dízimo, a oferta é o quê? É um tributo a Deus. E ele está dizendo: por esta razão mesmo, pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento nessa palavra se resume: amarás ao teu próximo como? A ti mesmo.
E isto digo, conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é avançada e o dia está o quê? Quem crê que o dia está próximo? Está falando da volta de Jesus, quem crê? A noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas. Rejeite, irmão, as obras das trevas. O diabo está toda hora tentando mexer com você, colocar você em situações, aproximar pessoas que vão destruir a tua alma. No primeiro versículo aqui que nós lemos, no primeiro versículo diz, a toda alma, toda alma. E no versículo aqui de número 11, ele está dizendo, se desperte desse sono, porque nossa salvação está perto, muito mais perto do que daquele dia que você aceitou a fé. E no 12 ele diz, a noite é avançada, presta atenção, a noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas. E vistamo-nos das armas da luz. Amém ou não amém? Então existem as obras religiosas. Existem as obras do teu coração mau. Existem também as obras das trevas. Essas obras das trevas que estão fazendo jovens se drogarem, se prostituírem, se amaziarem. Essas obras que estão fazendo com que homem perverta o seu coração e se deite com outro homem e uma mulher com outra mulher. Essas obras das trevas que estão avassalando, estão avançando, estão destruindo a família e a moral. A Bíblia diz que nós temos agora que rejeitar essas obras. Irmão, eu não posso ir com você lá onde você vai. Lá no seu trabalho, Marcos, eu não posso ir com você lá. Lá só quem pode rejeitar as obras das trevas é você. Eu não sei onde você anda, onde você põe seus pés, lá no seu colégio. Eu não sei com quem você se envolve. Eu não sei quais são os tipos de amigos que você tem cultivado. Eu não sei qual é o tipo de relacionamento amoroso que você está querendo. Mas eu digo para você uma coisa. Rejeite as obras das trevas. Esse é o conselho que eu lhe dou. Se você quiser seguir, siga. Se não, não. Se isso te endurece, se isso enrijece você mais ainda... Porque há pessoas que em vez de ouvir para o bem, elas ouvem para o mal, sim ou não? Parece que você está falando com a pessoa e em vez dela receber para o bem, ela fica com raiva, com ódio daquilo que você está falando para o bem dela. E ela fica mais dura, ao ponto de que tem pai e mãe que diz, pastor, vai com calma. Porque esse adolescente, ele é tão difícil que quando a gente fala... fica com o cangote mais duro, fica com a cabeça mais voltada, virada para trás, não quer ouvir mais ninguém, pastor, eu não sei o que fazer, eu não sei se eu pego um pedaço de pau e dou na cabeça dele, porque isso pode revoltar mais, eu não sei se eu simplesmente sento e converso, porque já não adianta mais, eu não sei se eu tranco dentro de casa, porque isso pode me dar um processo, pastor, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei qual é a sua idade, mas cada um prestará contas a Deus. Seja velho, seja novo, seja adolescente, você vai prestar contas a Deus. Rejeite as obras das trevas. Tenha maturidade para rejeitar as obras das trevas. Amém? Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades,
nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Amém? Abra sua Bíblia ainda. Efésios 5. Quem aqui é de Deus? Levanta a mão. Por favor, fica com a mão levantada. Quem é de Deus? De verdade, levanta a mão. Levanta bem alto. Mais alto ainda. Por favor, não tenha medo, nem tenha vergonha. Fique só com a mão levantada. Em ato profético, diga assim: eu sou de Deus. Mais uma vez. Bem alto. Diga para o Senhor. Diga: eu sou de Deus. Diga: eu sou de Deus. Mais uma vez: eu sou de Deus. Então leia comigo Efésios capítulo 5. Versículo 1. Sede, pois, imitadores dos homens da terra como filhos amados. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Não. Eu queria que você tivesse mais atenção à sua alma e olhasse para o texto. Sede, pois, imitadores de Deus. Imitadores de Deus. Que diabo é isso que você imita que não é Deus? Deus não faz o que você faz. Deus é santo, é puro. Deus não é vagabundo, mentiroso, orgulhoso, soberbo, desatento, negligente. Sede, pois, imitadores de Deus. Se isso te serve, se serve para a tua alma, e andai em quê? Amor. Como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a fornicação e toda a impureza, ou avareza, irmão, avareza, uma maldição dentro dessa igreja, a avareza. Você é avarento, fornicador, impuro. A Bíblia diz: nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos. Não era para ter nenhum avarento aqui dentro, porque Deus não é avarento. E se você imitasse Deus, você seria generoso como Ele é. Porque Ele te dá o ar que você respira. Ele te dá a comida que você come, a roupa que você veste, a casa que você dorme. Ele dá o carro que você anda, a bicicleta, a moto. Ele dá tudo que você precisa. Ainda hoje, quando eu cheguei aqui, um irmão disse: pastor, eu saí de um trabalho que eu não tinha mais vontade de trabalhar lá. E é incrível como depois que eu saí, não está faltando nada. Ao contrário, eu estou ganhando 3 vezes mais do que eu ganhava onde eu trabalhava. E lá eu fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Hoje eu estou fazendo aquilo que é bom. E a palavra que eu disse para ele foi: Deus supre as nossas necessidades. Nem torpezas, nem tolice, tem muito tolo, nem zombaria. Sabe quando a gente está falando, o caboclo fica dando aquele risinho assim para o lado, querendo fazer pouco caso do que a gente está dizendo? Que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, irmão, nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento,
o qual é o quê? Idólatra. Se tu não aprendeu a dizimar e ofertar na igreja, não aprendeu a investir no reino, tu é um idólatra. 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 E não é imitador de Deus. Pode falar, pode xingar, pode jogar pedra no reino, pode jogar pedra em pastor, pode falar mal de pastor, dizer que o pastor só quer saber de dinheiro, pode falar. Mas a Bíblia, ela fala claramente aos avarentos que eles não vão subir para o céu. E só fala quem é avarento. O qual é idólatra. Tem herança no... Nenhum deles, aqui diz, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Eu gosto do irmão fulano de tal, porque ele pensa igual a mim. Ele não aceita essas coisas que o pastor prega, que a Bíblia diz, ele pensa igual a mim. Eu vou me casar com uma mulher que pensa igual a mim, que pense e seja avarenta que nem eu, que seja do jeito que eu sou. Essa vai ser minha companheira, que nem Ananias e Safira. Você está sempre perto de pessoas que concordam com você. Isso prova o tanto que você é hipócrita. Há uma máxima que diz que toda unanimidade é burra. Pois eu prefiro que alguém chegue para mim e diga, você está errado quando eu estiver errado, do que concorde com o meu erro. E você está sempre sentando do lado de pessoas que só sabem criticar a obra de Deus e a palavra do Senhor, que não fazem nada, mas reclamam de tudo. Preste atenção nisso. Porque no outro tempo eres o quê? Eres o quê? Trevas. Mas agora sois? Eu espero que sim. Sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e o que mais? Verdade. Aprovando o que é agradável ao Senhor e não o que desagrada a Deus. E não comuniqueis com as obras, tem outra obra aí, infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Tem gente que se comunica com as obras infrutuosas das trevas, em vez de condenar o erro do outro, se comunica com aquele erro e diz, eu concordo, eu estou contigo e não abro. Gostei de ti, tu vai andar comigo agora. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Amém? Se você não se despertar, você não vai ser esclarecido do que está acontecendo. Você vai ficar cego. Você vai ficar no meio das obras infrutuosas das trevas. Olha o que diz o texto. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Eu não posso esconder, isso está dentro de mim. Isso é o Evangelho, irmão. Isso é o Espírito Santo clamando e dizendo, vai e fala. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens,
tem que resplandecer, tu tem que mostrar que tu é de Deus, tu tem que mostrar que tu é de Deus, tu tem que parar com esse negócio de ser medíocre, de ser covarde e mostrar que tu é de Deus e se impor como homem, como mulher de Deus, na tua família, no teu trabalho, aonde você chegar, as pessoas têm que ver que tu é luz. Para que vejam as vossas, o quê? Boas obras, diga boas obras, e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Existem as boas obras, só faz quem é de Deus, só faz quem é de Deus. Amém, amém, amém. João 14, 12. Quando você começa a fazer essas obras que eu estou falando, o coronel olha para mim, já pesa, não pesa? Já revolta meio mundo de gente, não revolta? Não é verdade? Ah, tem gente que começa aí, só foi se converter, agora é negócio de pastor, negócio de obreiro, fica botando moral na família toda, só quer ser o santão, só quer estar na igreja. Quando está passando uma coisa imoral, desliga esse troço. Aqui é coisa de Deus, aqui não toca porcaria de música mundana, nem aparece novela de vagabundo aqui dentro, não. Você começa a botar moral no negócio. Os teus inimigos estarão aonde? Dentro da tua própria casa. Porque tu está botando moral no negócio. O galinheiro está entrando nos eixos. Amém ou não amém? Aqui, ó. Essas são só as obras. Vamos falar agora em obras maiores. Aqui, ó. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E as fará maiores do que estas. Ele botou moral, tu vai botar muito mais. E as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Deus te deu autoridade não só para fazer essas obras que revoltam alguns, obras maiores que essas. E tudo que você pediu, Pai, Ele vai fazer só porque tu é a autoridade que representa Deus na tua casa, no teu trabalho, na tua igreja. As coisas vão acontecer, você pede o Pai e Ele faz. Porque você está representando a autoridade divina. Quem está entendendo isso? Então, você pode chegar na igreja com obras mortas, obras religiosas, obras malignas, aquilo que faz parte de você, obras das trevas, aquilo que faz parte do mundo para você, obras infrutuosas ou infrutíferas, aquelas que você aprende com os outros, obras boas, que são essas que já começam a aplainar teu coração em Cristo, quando você já começa a entender o mover de Deus. Obras maiores do que essas é quando tu começa a ser usado poderosamente pelo Senhor. Agora existem as últimas obras. Abra aí em 1 Coríntios, capítulo 3. Versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele.
Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Paulo está dizendo, eu como sábio arquiteto, fiz o quê? Pus o fundamento. Não pode haver outro fundamento, só Jesus Cristo. Amém? E se alguém sobre este fundamento, que é Cristo, formar um edifício de ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno e palha, está falando das obras, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. E se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá o galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é o quê? Santo. 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 Então essa é a última obra. Edificar o templo de Deus sobre o fundamento que é Cristo. Você tem que estar edificado sobre o fundamento que é Cristo. E se você destruir a si mesmo, se você fizer mal a você mesmo, a Bíblia diz que Deus te destruirá. Porque o templo de Deus que é você é santo. Então, eu, como arquiteto sábio, coloquei o fundamento que é Cristo. Você vai construir obras variadas, como eu falei hoje. Alguns as obras da religião, outros as más obras que já trazem com seu próprio coração ruim, outros as obras das trevas, outros ainda as boas obras, outras as obras maiores que essas, e outras as obras eternas. São obras que permanecerão para sempre. Estes terão que construir sobre o fundamento que é Cristo, o templo e morada do Espírito, uma vida santa diante de Deus. Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da Palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra. E que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Ouça estas e outras mensagens do Bispo Márcio Monteiro no YouTube, canal AD Cristo Salva. Se inscreva e compartilhe. Faça as 3 orações diárias no Instagram do Bispo Márcio Monteiro, ao meio-dia, às 18 horas e à meia-noite. E a partir das 2 da tarde tem o programa escatológico A Última Trombeta.
A Assembleia de Deus Cristo Salva desenvolve um trabalho evangelístico e social denominado Ungidos da Madrugada. Colabore para que esta programação não saia do ar. Se você quer apoiar esse projeto, contribua através do nosso Pix, projetocristosalva@gmail.com. Ei, se liga nessa, Assembleia de Deus Cristo Salva. Toda sexta-feira tem vigília no Centro de Adoração Cristo Salva, a partir das 10h30 da noite, ali na Avenida Doutor Manuel Soares, número 276, Aquirás. Venha ser edificado, Deus tem uma palavra para você. Venha e traga toda a sua família. Assembleia de Deus Cristo Salva, louvor, adoração e sempre uma palavra poderosa para a sua vida. Participe dos nossos cultos, segunda, quarta e sexta, às 7 horas da noite. No domingo, às 8 da manhã, tem Escola Bíblica Dominical e às 7 da noite, culto de salvação. Deus tem uma palavra para você. Venha e traga toda a sua família. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. E você é o nosso convidado especial a participar do nosso culto de adoração a Deus na Igreja Assembleia de Deus Cristo Salva. Confira nossos endereços e vem junto com a gente. Avenida Mendes Sá, 617, Messejana. Rua Beatriz Gurgel, número 1018, Palpina. Avenida Washington Soares, 3823, Água Fria. Rua Desembargador Juca Filho, 109, Jardim das Oliveiras. Rua Pedestre J, 57, Curió. Rua 87, número 195, na segunda etapa, José Walter. Rua 5, 950, Janguru Sul. Rua 87, 145, Cidade Jardim 2. Rua do Cruzeiro, 711, Coaçu, Eusébio. Avenida Alberto Maranhão, 3055, Bom Jardim, Mossoró, Rio Grande do Norte. Assembleia de Deus Cristo Salva. Jesus tem uma palavra para a sua vida. Venha, traga toda a sua família. Você é o nosso convidado especial. Vem sendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Melhor atendimento e qualidade, oferecendo a você a palavra de poder e liberdade, de alegria e muita paz, com preços especiais. O Shopping da Bíblia e você, opções na escolha. O Shopping da Bíblia, caminhando pro futuro com você. O Shopping da Bíblia, a caminho do futuro com você. Você encontra Shopping da Bíblia em 2 endereços. Na Avenida Washington Soares, números 3823, na Água Fria. Conheça também o novo Shopping da Bíblia em Messejana, na Avenida Mendes Sá, 617. Ligue 3278-7138 ou acesse shoppingdabiblia.com.br. Shopping da Bíblia, uma loja missionária. O Shopping da Bíblia, a caminho do futuro com você.